você possa abrir a sua Bíblia. Eu estarei lendo, para dar início, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 10. É bem pequenininho, irmãos, são 2 versículos. Se você, vou dar um tempinho aí, você que está na sua casa, até você pegar a sua Bíblia e encontrar, você que está nos assistindo. 1 Crônicas, capítulo 4, estarei lendo o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. O título do capítulo já fala dos descendentes de Judá. E começa assim, no versículo 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe chamou de Jabes, dizendo, porque com dores odeia a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobreveia aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém? Então, Joaquim já orou, nós já abrimos aqui na palavra de Deus. É interessante quando você fala de fortalecer, não existe outro modo de você se fortalecer se não for através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela pode te fortalecer todos os dias, ela pode te capacitar, ela pode guiar os teus passos. E quando você fala de fortalecer, eu fiquei meditando nessa palavra uma semana atrás. Se você acompanhar o livro de Crônicas, ele começa no capítulo 1 só falando de genealogia bíblica. Então ele vai falando só de nomes de pessoas. Ele começa de Adão. Ele fala em Adão, e Lotã, e Sobal. É interessante a narrativa de Crônicas. Mas quando chega aqui no capítulo 4, no versículo 9, o narrador que estava narrando a Bíblia, ele para. E ele começa a falar de Jabes. Olha, Jabes, foi Jabes mais ilustre do que seu irmão. Se você conhece a história de Jabes, ela se resume em 2 versículos. Você pode procurar na sua Bíblia, no Novo Testamento e no Velho Testamento. Não tem mais nada que fale de Jabes. É apenas esses 2 versículos. E é interessante a genealogia bíblica de Crônicas. Ele vem falando dos filhos de Davi, ele vem falando dos filhos de Adão. No capítulo 4, o total, aproximadamente, dá 44 nomes. Mas quando chega no versículo 9, o narrador ele fala assim, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E a sua mãe chamou de Jabes, dizendo, porque com dores odeia a luz. O que nós podemos aprender com a vida de Jabes? Você pode estar perguntando, mas como Jabes em 2 versículos? A narrativa bíblica é muito clara. Ele fala que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Então é claro que ele tinha uma família. Só para a gente começar essa introdução de Jabes. Ele tinha uma família. A mãe dele fala, olha, sua mãe chamou de Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Então foi uma gestação que ela teve muita dor. Eu quero falar um pouquinho para você do período gestacional. A mulher, quando ela está gestante, ela leva 9 meses para ter um filho. E no final da gestação ela começa a ter dores. É a dores do parto, ele está próximo de estourar sua bolsa. Está próximo da criança nascer. Mas em específico a mãe de Jabes fala, olha, por que ela colocou o nome dele de Jabes? Porque ela teve muitas dores no parto. A Bíblia não fala se foi um parto complicado, mas a mãe dele que escolhe o nome. O interessante é que o judeu, quando ele escolhe o nome, é relatando o que aconteceu naquele momento. Então ela fala, com dores de parto nasceu Jabes. O significado da palavra Jabes, na Bíblia, se você ler em hebraico, você pode procurar, fala, é aquele que causa dor. As pessoas olhavam para Jabes e falavam, olha, aquele ali é o que causa dor. Mas por quê? Foi a mãe dele que escolheu esse nome. O nome para o judeu tem um significado.
Ele espera 5 dias para fazer a circuncisão e aí escolhe o nome do filho dele, Jabes, o que teve dores. Mas o narrador, ele fala, é muito interessante o propósito de Deus. Nós podemos tirar aqui várias lições para a nossa vida. São apenas 2 versículos, mas se você prestar atenção, ele começa no versículo 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou de Jabes, dizendo, porque com dores eu dei à luz. Ela fala, olha, foi com muita dor. Eu tive dores lá na hora do parto. O Jabes, ele me causou muita dor. Mas o narrador de Crônicas, ele fala assim, olha, foi Jabes muito ilustre. Por que Jabes foi ilustre? É muito rápido a mudança na vida de Jabes. A Bíblia não fala quantos anos ele tinha, se ele tinha 40, 30, mas nós sabemos que ele era um homem de oração. O que eu quero falar para você na sua vida nesta noite, que o começo não determina o final da sua vida. Se algo aconteceu na sua vida que começou errado, igual a vida de Jabes, todo mundo olhava para ele e falava, olha, aquele homem foi o que causa dor. Aquele homem ali é o causador de dor. Mas a partir do momento que Jabes ora, Deus começou a abençoar a vida dele. Se você quer ser fortalecido esse ano, as ministrações têm sido muito claras. Pastor Ricardo começa falando lá atrás, no primeiro dia da ferramenta de oração. Osmar na ministração dele também de Davi. O Joel também ministrou antes de ontem, falando o que você deve guardar na sua mente. Jabes poderia guardar e falar, olha, eu tive dores, causei muito dores à minha mãe. Mas a palavra de Deus diz que Jabes foi ilustre. E através da ilustração dele, da vida dele, de ser um homem de oração, Deus mudou o destino da vida de Jabes. Talvez você esteja com muita dor. Talvez você esteja passando um processo muito difícil na sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas você conhece o seu coração e eu quero falar para você nessa noite que Deus conhece igual conhecia o coração de Jabes. É impossível você não usar a ferramenta de oração para vencer as dificuldades. Se você quer ser fortalecido, se você quer vencer as batalhas, se você quer crescer na sua vida, seja uma pessoa de oração. Foi o que Jabes começou a fazer. Então nós podemos tirar nessa noite 4 lições da vida de Jabes. A primeira dela, eu separei aqui. É um tema muito propício para os nossos dias de hoje. Jabes, ele conta que ele orou, que ele pediu a bênção de Deus. Como é que você quer ser uma pessoa abençoada se você não tiver a bênção de Deus? Existe um começo na sua vida. Para começar e tudo dar certo, tem que ser com a bênção de Deus. Impossível você conquistar algo na sua vida se não tiver a bênção de Deus. O Jabes, ele chega e fala no versículo 9 assim, porque com dores o final dei à luz. Mas aí começa a história de Jabes no versículo 10. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Jabes invocou a Deus de Israel dizendo, ó, tomara que me abençoes. Para aí nessa parte, pode riscar na sua Bíblia aí. Jabes fala assim, na oração dele, ó Senhor, me abençoe. E quando você tem a bênção de Deus, tudo vai bem. Não adianta você querer começar as coisas do seu jeito, querer pular situações, olha, eu vou conquistar aquele novo emprego, eu estou passando um problema de saúde, mas eu vou naquele melhor médico. Eu confio muito na minha conta bancária, lá você tem uma conta, graças a Deus, você tem um rendimento bom. Mas o que eu quero falar para você, se você não tiver a bênção de Deus, você não tem nada. Ele fala, olha Deus, ele invocou o Deus de Israel. É interessante que o narrador, ele fala, o Deus de Israel. O Deus de Israel é o Deus de Abraão, o Deus de Davi, o Deus de Jacó. Se você quer um exemplo bem clássico como isso, você ter aqui de primeiro, logo no início, podemos tirar a primeira ilustração. Para as coisas dar certo na sua vida em 2021, coloque Deus em primeiro lugar através da oração. É uma oração muito simples. Quando você acordar pela manhã,
Olha, irmãos, não precisa daquela oração grande, Deus conhece o seu coração. Não adianta aquelas palavras repetidas, mas quando você fala, Senhor, me abençoa, Deus abençoa e muda a história da sua vida. Jabes, ele fala, Deus pediu a bênção do Senhor. Em Gênesis capítulo 12, versículo 2, fala de Abraão. Deus fala para Abraão, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela. Pode ir, sai. Que eu te abençoarei. Está o segredo de Abraão. Por que Abraão foi um homem abençoado? Deus não falou para Abraão, falou, olha Abraão, vai embora, pega Sara, pega Ló, vai para o deserto. Não, Deus falou, olha, sai da sua parentela, que eu te abençoarei. Aonde você pisar a planta dos seus pés, a sua bênção irá comigo. Então o segredo está em primeiro em orar para ser abençoado. Em Provérbios 10, 22 fala que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando você é abençoado, ela não te traz, a bênção do Senhor não te traz consequências, ela te traz alívio. Jabes poderia ter ficado no canto dele e falar, olha, a minha mãe falou que o meu nome é Jabes, o significado para Jabes, no judaísmo, é aquele que acrescenta dor. Mas ele não, ele falou, Deus pode mudar a minha história. O narrador fala que ele fala, ó Deus, se você me abençoar, ele pede a bênção de Deus. Podemos tirar nessa noite a primeira lição. A segunda lição que nós podemos tirar, você pode acompanhar ainda no versículo 10, a gente consegue dividir o versículo 10 em 4 etapas. Primeiro, tomara que Deus me abençoe. Aí ele coloca uma pausa na oração e fala, e me alargue as fronteiras. Alargar a fronteira, que ele seja abençoado naquilo que ele faz. Às vezes você vê aquela pessoa que é muito abençoada, no seu trabalho, na sua vida, aí fala, qual o segredo para ter sucesso? Qual o segredo para conseguir conquistar todos os meus objetivos? Seja igual Jabes. Jabes, ele fala, olha, Senhor, que a prosperidade alargue as fronteiras. Quando ele fala alargar a fronteira, ele queria conquistar terras. A equipe dos descendentes de Judá acabavam de vir do cativeiro babilônio. Eles acabavam de sair do cativeiro. Você pode ver a genealogia. Se você colocar lá, os filhos de Judá foram Pérez. Se você pegar a história de Pérez na Bíblia, foi um camarada que deu muito trabalho para os filhos de Judá. Mas quando ele chega em Jabes, Jabes convoca Deus. Jabes fala, ó Deus de Israel, se o Senhor me abençoar, ó Deus de Israel, se o Senhor alargar as minhas terras. Talvez você está querendo nesta noite que algo aconteça na sua vida, né? Que algo se alargue. Faça igual Jabes. Apenas 2 versículos, no último versículo ele começa a falar, Senhor, Deus, que o Senhor alargue as fronteiras. Alargar a fronteira é Deus te abençoar. É Deus cuidar da sua família. É Deus cuidar dos seus filhos. Quando Deus cuida dos seus filhos, Ele alarga as fronteiras. Esse é o momento que você possa fazer igual Jabes. Então a segunda lição é estar à disposição de servir a Deus. Eu estou disposto para servir a Deus. A minha mãe falou que meu nome era causar dores. A história de Jabes poderia ter acabado ali. Mas Jabes não, ele fala, olha, Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor alargar as terras e as fronteiras, eu estou à disposição para te servir. Davi, todos nós conhecemos, um grande rei, um grande homem, venceu batalhas, venceu gigantes. Moisés, lá no Velho Testamento. Mas as orações desses homens eram bem simples também. Eles falavam, olha Deus, se o Senhor não estiver comigo, eu não posso ser próspero. Se Deus não estiver no seu casamento, você não vai ser abençoado. Se Deus não estiver na sua vida financeira, é impossível você ser abençoado. Se Deus não estiver no centro da sua vida, é impossível você ser uma bênção. Era isso que Jabes estava falando.
Porque aquele menino que com dores deu à luz a mãe dele, ele começa a invocar o Deus de Israel. E Deus muda a história de Jabes. Jabes estava à disposição para servir a Deus. É muito emocionante você ver a história de Jabes. Depois você vai no Novo Testamento, você não escuta falar mais nada de Jabes. Você não escuta falar mais nada quando ele nasceu, se ele teve filhos. Mas nós podemos acompanhar em apenas 2 versículos que Jabes foi um homem que andou na vontade de Deus. Ele poderia ter um destino muito trágico. Talvez as pessoas olham para você e falam assim, olha, aquele ali não vai longe não. É o que as pessoas falavam para Jabes, infelizmente. As pessoas olhavam para Jabes e discriminavam, falavam, olha, a mãe dele colocou o nome dele, aquele que tem dor. Olha, mas quando Deus entra na história da vida de uma pessoa, quando aquela pessoa tem a oportunidade de conhecer Jesus, a vida dele é transformada. Você quer um exemplo clássico da vida de Jabes? Jesus Cristo, quando estava no Getsemane, ele fala para Deus, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele sabia que ia ser crucificado. Quando Jesus Cristo vai para o Getsemane, é uma oração também específica igual Jabes. Ele leva os discípulos para orar com ele. Quando ele volta, os discípulos estão todos dormindo, ele fala, acordem, vocês precisam ficar em vigília, vocês precisam orar. Mas ele fala, se for possível, afasta de mim esse cálice. E aí ele ainda fala no final, está chegando a minha hora, eu vou ser crucificado. Quando Jesus Cristo foi crucificado, a carne dele, quando foi perfurada, o sangue dele, quando foi derramado, foi pela minha vida e pela sua que ele morreu. Quando Jesus Cristo morreu e foi crucificado, foi pela vida de todos nós. E as pessoas às vezes acham que pode ser melhor do que um outro. Para Deus não existe isso. Jesus Cristo, quando morreu, foi por todos. Não foi pelo católico, não foi pelo cristão, não foi pelo metodista, não foi pelos que guardam o sábado. Não foi. Não foi pelo testemunha de Jeová. Jesus Cristo morreu por todos. Olha, eu vou para a cruz do Calvário. Estou morrendo por você. E a sua vida não vai ser a mesma mais. Era isso que Jabes estava querendo, uma vida nova. E até hoje, se você for em Israel, historiadores falam que o túmulo de Jesus está lá até hoje, mas não tem ninguém lá. O túmulo dele está lá, mas não tem restos mortais daquela pessoa que morreu. Dos outros pode até ter. De Paulo, que foi decapitado, de Pedro, de Estevão, que foi apredejado, eles viram o corpo. Mas Jesus não, ele ressuscitou. Ele vive. A partir do momento que você vive uma vida de oração, está à disposição, e coloca Jesus como Salvador da sua vida, é impossível não ter mudança na sua vida. Você quer ser fortalecido esse ano de 2021? Ande com Jesus. Use a oração como ferramenta. Guarde os mandamentos do Senhor. Interessante que, continuando a meditar na palavra de Deus, nós podemos tirar a terceira lição. A terceira lição é muito clara, a terceira lição. Fala assim, aí no versículo 10, tomara que o Senhor me abençoe e me largues as fronteiras, que seja comigo a tua mão. E ele para a oração de novo, ele vai parando a oração, ele vai falando, olha, que seja comigo a tua mão. Irmãos, quando a mão de Deus está com você, é impossível as coisas não dar certo. Quando você tem as mãos de Deus, quando você tem a bênção de Deus, ele foi muito sábio. Moisés, quando estava lá no Monte Sinai, e o povo começa com aquela rebelião, e o anjo do Senhor aparece a Moisés e fala, Moisés, olha lá, ó, a bagunça que eles estão fazendo. É muito propício com o dia de hoje. Olha lá. O que você vai fazer? Moisés olha e fala, olha Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se a tua mão não estiver presente. Então se você quer ter sucesso na sua vida,
que as mãos do Senhor estejam com você. Que as mãos do Senhor te encaminhem todo dia. E podemos tirar a quarta lição, para finalizar, que ao finalzinho ele fala assim, me preserve do mal e me livre das aflições. Jabes, em uma oração, ele consegue colocar 4 propósitos. Primeiro ele começa orando, Senhor, me abençoa. Ele pede a bênção de Deus. No segundo, a lição, ele fala assim, Senhor, me alargue as fronteiras, abençoa a minha família, abençoa os meus filhos. E na terceira fase da oração ele fala, a tua mão seja comigo, Deus. Se a mão do Senhor não for comigo, eu não seria abençoado. E a última ele fala assim, me preserva do mal e me livre de todas as aflições. De modo que eu não me sobrevia de aflição. No Salmos 46, versículo 1, fala assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. É um Salmos conhecido. E você sabe quem cita esse Salmo? Davi. Quando Osmar estava pregando nessa semana, ele falou do profeta Natã, que foi lá na casa de Davi. E ele começa a falar por parábola, ele foi muito calmo, ele foi muito sábio, né? Ele não chega lá acusando Davi, olha Davi, você fez isso, você fez aquilo, você adulterou com Betseba, você matou Urias. E aí Natã, ele chega para ele e fala assim, olha, como pode uma pessoa tirar o único gado de uma pessoa? Ele dá um exemplo clássico, né? Como pode você matar o único animal de uma pessoa que só tinha aquele? Davi fala, olha, essa pessoa tem que morrer. Mas era o próprio Davi. O profeta Natã fala, olha Davi, foi você que fez tudo isso. Davi de imediato, ele dobra o joelho e fala, Senhor, me perdoa. O Senhor é meu refúgio. Esse salmo é baseado na vida de Davi. Socorro bem presente na tribulação, no dia da angústia. Você sabe que é triste no dia da angústia, aquela pessoa está triste, aquela pessoa não tem mais esperança. Era assim que estava a vida de Jabes no começo, lá no versículo 9. Foi Jabes mais ilustre, começa assim o narrador. Mas ele chega no final e fala, olha, Senhor, seja comigo a tua mão, preserve, de modo que não sobreveia a aflição. E Deus concedeu o que ele tinha pedido. Deus concedeu a ele o que ele tinha pedido. Não faltou nada na vida de Jabes. O que está faltando na sua vida? Eu não sei como está o seu coração nesta noite. Hoje é o 9º dia de campanha. Eu tenho certeza que muitos milagres Deus já fez. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram curadas. Eu tenho certeza que quando os meninos estavam aqui ministrando louvor, muitas pessoas sentiram a presença de Deus em casa. Mas eu quero fazer um desafio com você nesta noite que está me assistindo. Talvez você não conheça Jesus Cristo ainda. Você já ouviu falar de Jesus, mas você não aceitou Jesus ainda. Eu quero fazer um apelo para você nesta noite. Talvez você está aí na sua casa assistindo, passando uma dificuldade que só Deus sabe o que você está passando. Você já pensou em desistir igual Jabes. Você falou, olha, eu não tenho mais chance. Mas o que eu quero falar para você nesta noite, Deus está mudando a sua sorte. Deus está mudando a sua história. Você está começando o ano, nós estamos no final de mês de janeiro. Larga tudo o que você está fazendo e aceita Jesus como Salvador. Era isso que Jabes estava falando. Deus me abençoa, o Deus de Israel. Eu estava vendo outro dia uma reflexão do presbítero Osmar, ele colocou à noite, bem simples, mas falou muito ao coração. Osmar vai lembrar, ele começa a falar que ele gosta de contar historinha para Cecília, e ali ele fala de algumas historinhas bíblicas, que o Vitor e o Miguel têm o costume de pedir a bênção para o pai antes de dormir. Isso aí é um ato, quando você pede a bênção para o seu pai, e o seu pai te abençoa,
Não tem algo mais espiritual do que isso. Quando você pede a bênção para sua mãe, para o seu pai, mas é uma questão de educação. Não é uma questão de educação, não. É uma questão de quando um pai abençoa um filho e fala: filho, eu te abençoo. Foi isso que Deus fez com a vida de Jabes. Quando Jabes levanta a mão e fala assim: Deus, que o Senhor me abençoe. Deus falou: olha, Jabes, você está abençoado. Eu estou mudando a sua sorte. Você nasceu por dores, colocaram o seu nome. No judaísmo, o costume judeu, que o nome da pessoa é o que ela é, mas não é. Jesus não olha para nome. Jesus não olha para a cor da pele. Jesus não olha para situação nenhuma. Jesus olha para o seu coração nesta noite. Jesus olha para o seu coração e fala: olha, eu quero mudar a história da sua vida. Eu não sei como você acordou, eu não sei como foi o seu dia hoje, mas Deus pediu para mim falar isto nesta noite. Se você não aceitar Ele como seu Salvador, Ele não vai poder fazer nada. Ele é misericordioso, o amor dele é maior do que você imagina. Mas você precisa aceitar a Jesus. Você precisa abrir o seu coração. Jabes, ele fala: olha, Deus, me abençoa. Que o Senhor, que a tua mão esteja comigo. Quando a mão de Deus andava sobre o povo de Israel, eles venciam todas as batalhas. Quando Jonas é engolido lá atrás, vocês conhecem a história de Jonas. Jonas estava numa situação, ele está fugindo de Deus. Muitas pessoas nos dias atuais estão fugindo de Deus. Quando você fala: Deus vai te abençoar, a pessoa fala: mas Deus vai me abençoar o quê? Em coisas materiais? É o pensamento hoje, né? Deus vai me abençoar em dinheiro. Deus vai me abençoar em quê? Em casa. É uma troca, né? Uma barganha. Não, Deus vai te abençoar diferente. O que Deus quer fazer na sua vida hoje é mudar a história da sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão falar: olha, aquele homem ali é diferente. Aquela mulher ali é diferente. Aquele jovem ali, ele tem a bênção de Deus. Ele é muito diferente. E para concluir a história de Jabes, pedir algo para Deus, a ousadia de Jabes. O que você precisa nessa noite? Talvez você está na sua casa me assistindo, enfermo. Estamos numa fase difícil de Covid, né? Muitas pessoas com Covid, isolada, numa fase vermelha. Graças a Deus está chegando a vacina. Que essa vacina chegue, que o milagre possa curar as pessoas. Mas eu quero te oferecer algo diferente nesta noite. Eu quero te oferecer que você saia fortalecido. O tema da nossa campanha é: fortalecei-vos no Senhor. Então que você fortaleça. Que você se fortaleça como Jabes. Tenha ousadia. Em Mateus 21, 22, fala da história da figueira. Jesus está andando ali com os discípulos. E os discípulos falam: mas essa aqui não é aquela figueira que o Senhor tocou e não dá mais fruto? E ele fala: tudo aquilo que pedires e creres no meu nome a concederá. Tudo que você pedir diante de Deus, tudo que você colocar diante de Deus, os seus desejos, Deus vai conceder o propósito que está dentro do seu coração. Jabes poderia terminar a história, falar: Jabes, colocava aqui, foi um homem ilustre. Mas não, ele coloca aqui, Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e que me alargues as fronteiras, seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de tal modo que sobreveio a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Está aí o segredo. Você tem que aprender a pedir para Deus. Tem uma oração muito específica. Se você entrar na internet, for estudar alguns estudos de Jabes, você vai ver que tem livro que fala da oração de Jabes, como orar igual Jabes. Mas não precisa de livro, não. Pega a Bíblia. A Bíblia ela tem que ser usada, tem que ser folheada mesmo. Vai lá no versículo 9 e 10 do capítulo 4. Descendente de Judá.
Se você for ler o capítulo 1, 2, 3 e 4, não dá muito interesse, porque é só genealogia. Eles começam lá, e Abel gerou, e Sete gerou. E aí é uma genealogia, você até já esqueceu quem foi o primeiro, quem gerou depois de Adão, porque é muito. Mas quando chega no versículo 9, ele para todo. Ele começa a falar de Jabes. Ele começa a falar do homem que orou. Ele começa a falar que Jabes, ele pede a bênção de Deus. O segredo para você ter sucesso na sua vida, para você ser fortalecido, não é... Você pode ir lá para a academia, malhar, isso é bom, isso é condicionamento físico. Vai lá fazer um exercício, isso é muito bom, vai te tonificar, você vai ganhar massa, isso é importante. Até para a sua parte cardiológica, é importante mesmo. Mas o que eu estou te falando é diferente o fortalecimento nesta noite. É um fortalecimento que você possa orar todos os dias, igual Jabes. Essa oração de Jabes, você pode orar todo dia pela manhã, antes de dormir, com seus filhos, com a sua esposa, com seu pai. Você chega antes de dormir hoje à noite e fala assim: Senhor, que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, Deus, e me preserve do mal, de modo que não me sobreveia aflição. Ele fala: me preserve do mal, foge do mal. Se você sabe que aquilo ali que está acontecendo na sua vida está te prejudicando, foge dele. Você tem que fugir. Não é vergonhoso fugir, não. É o que Jabes fala, ele fala: olha, foge do mal. E Deus lhe concedeu tudo o que foi pedido. Eu quero falar com vocês nessa noite. Eu tive uma experiência com Deus. É de um jovem. Se você tiver a oportunidade, ore por ele. O nome dele é Alex. Eu conheço ele há uns 13 anos. Você sabe onde que ele mora? Ele não tem casa. Eu conheço ele há 13 anos. Está crescendo, crescendo. Mas ele continua morando na rua. E esses dias eu fui no hospital, agendar lá os procedimentos cirúrgicos. Aí tomei um café lá no bar, lá próximo do hospital. Quem está lá sentado na porta do bar? O Alex. E todo mundo que passa, ele fala: moço, eu estou com fome. Hoje em dia você vê várias pessoas falando: eu estou com fome. Você pode pagar alguma coisa para mim comer? Tem pessoas que passam direto. Tem pessoas que falam: esse cara aí está aí todo dia pedindo comida. Mas eu estava ali tomando café, teve um homem que parou e falou: você quer comer o quê? Olha que homem bondoso. Ele foi lá: escolhe aí o salgado que você quer. Aí ele pediu uma esfirra, uma Coca-Cola, e ele lá fora, todo sujo. Infelizmente é usuário de crack. Eu não sei como ele não morreu até hoje, porque Deus tem um propósito na vida daquele jovem. Eu já falei de Jesus para ele. E aí quando eu saí da lanchonete, eu falei para o balconista do bar: é Alex o nome dele. Ele falou: ele tem nome? Eu falei: lógico que tem. Todo mundo tem nome. Não é porque ele está aqui nessa situação de rua, né? Ele tem nome. Ah, o apelido dele aqui é X-salada, nós falamos. É o coxinha, porque ele fica pedindo comida, né, tadinho? Ele está lá com fome. Eu falei: não, ele tem nome sim. O nome dele é Alex. O seu nome é Alex? Ele falou: é. Eu falei: eu conheço ele há 13 anos. Aí paguei lá meu café, saí. Eu falei: Alex, você quer comer mais alguma coisa? Aí ele falou: tio, eu quero. Então, sempre com fome, né? Eu quero uma bolacha wafer, aquelas balduco, tinha lá. Aí eu falei: dá uma bolacha dessa aí para ele. Aí me abaixei, sentei do lado dele. Eu falei: Alex, eu quero falar uma coisa para você. Você sabe que eu já te falei isso várias vezes. Ele falou: não, pode falar, pode falar. Eu falei: Jesus te ama, cara. Ele falou: eu sei que Jesus me ama. Eu falei: Jesus te ama, Alex. Você sabe disso, ele tem um propósito na sua vida, cara. Eu te conheço há 13 anos. Você não morreu ainda porque Deus te ama, cara. Olha as condições que você está, cada dia mais magro, sujo. Um jovem, se ele tiver 30 anos é muito.
Ele falou, não, eu sei que Deus tem um propósito. Eu falei, eu quero orar com você. E nós oramos ali. As pessoas que passavam ficavam olhando. Falaram, pô, por que esses caras estão orando aí no meio da rua essa hora? Não, mas a misericórdia de Deus é para todos. Deus pode mudar a história daquele jovem. Deus pode ir lá na Cracolândia, sabe? Lá onde você passa. Às vezes você fala lá, isso é um pessoal aí, estão quase morrendo, né? Colocam lá aqueles, são os Walking Dead, são os zumbis, gente. Aquelas pessoas têm nome. Aquelas pessoas são filhas de alguém. Aquela pessoa que está lá, ela tem uma família. Mas a partir do momento que ela conhece a Jesus, ela pode mudar a história da vida dela. Então continue orando, use essa ferramenta. Use essa ferramenta de oração. Faça igual Jabes. Se você tiver a oportunidade na sua casa, assim que terminar o culto, leia de novo, são 2 versículos que muda toda a história de um homem. Ele estava numa situação igual um morador de rua, talvez. A Bíblia não fala como é que estava Jabes, mas ele causava dor. É triste você olhar para uma pessoa e falar, nossa, aquele ali só causa dor. Aquela pessoa ali, ó, não vai para frente. Mas quando ele fala, Senhor, se o Senhor me abençoar, se a sua mão for comigo, Deus vai mudar a história da sua vida.